Vamos para o nosso quadro? Conosco aqui, Philips Aparelhos Auditivos. Deixa eu dar boa noite, fonoaudióloga Carol, responsável técnica da Philips Aparelhos. Seja bem-vinda, tudo bem com você? Boa noite, Neto, Maria, noite, pessoal de casa, tudo bem, graças a Deus. Mais um dia aqui, feliz em estar conversando com vocês. É isso aí, você de casa vai participando conosco também, 991411048. Carol, vamos conversar sobre vários assuntos, né? Sempre abordando a qualidade de vida para todos, né? Eu recebi aqui um convidado, foi na segunda-feira, acho que foi na segunda-feira, né? E no meio da entrevista a gente falou alguma coisa sobre o bem-estar, né? A pessoa se sentir bem, ser acolhida, né? Nos ambientes, né? E a gente falou da questão emocional e também da questão saúde, né? Fisicamente falando. E eu acho que a questão da audição, ela entra muito nesse aspecto, né? A humanidade caminhou para várias acessibilidades, né? E graças a Deus que isso acontece da melhor maneira possível. E quando a gente pensa numa marca como a Philips, ela torna isso muito viável quando a gente pensa em acessibilidade. A gente não consegue entender que o aparelho auditivo é uma acessibilidade, né? E é isso mesmo, né, Carol? Não, faz totalmente, né? Faz todo sentido. A audição, ela é super importante para o ser humano, né? Porque a partir da audição que uma criança, ela aprende a falar, ela aprende a escrever, né? É a partir da audição que a gente interpreta o que está acontecendo no mundo, né? O ser humano é o único animal, né, que desenvolve linguagem, então a gente consegue se organizar quanto sociedade por conta dessa linguagem. Uhum. E a audição, ela está ali, né, completamente relacionada a isso. E a pessoa que ela vai perder na audição, ela perde essa parte, né, que é tão fundamental do que nos torna seres humanos, que é essa comunicação, essa capacidade, né, de interpretar o mundo, de estar ali presente numa conversação, de entender o que aquela pessoa, aquele grupo, né, quer transmitir. Então, está inteiramente ligado à qualidade de vida, né, ao quanto esse indivíduo ele entende o meio, né, e ele está ali presente e compartilhando com o todo. E quando a gente deixa de ter a audição equilibrada, né? Que eu acho que essa é a palavra correta, equilibrada, né? Porque às vezes o ruído a gente está escutando, mas o ruído não quer dizer que você está compreendendo a conversa, a fala, a música, né? Ruído pode ser que até ouça, mas eu não consigo interagir porque eu não compreendo. Não compreende. Né? É o que a gente fala, né? A audição, a gente sempre pensa, né, que a falta de audição leva a pessoa a ser um surdo profundo, e não. Né? Existem os vários graus da perda auditiva, bem como as configurações. Então, a gente vai ter ali, de repente, uma pessoa com uma perda leve, uma perda moderada, que ela realmente escuta os sons ambientais, ela escuta os ruídos, os barulhos. E a dificuldade em si dela é o acesso aos sons da fala. Né? Então é comum às vezes a pessoa falar para mim, eu escuto, mas eu não entendo. Né? As pessoas, elas não falam de uma forma clara. E na verdade é porque ela não está tendo o acesso aos sons da fala, não está chegando a compreensão para ela. Ela não está entendendo. Em alguns outros casos, sim, essa perda auditiva ela vai progredindo, a gente vai ter graus mais graves, né? Mais severos, chegando até ali uma perda auditiva completa, onde mesmo os barulhos ambientais a pessoa também não escuta. Então são diversos os graus. E cada pessoa ela vai ter uma dificuldade, né? Um quadro totalmente diferenciado. Por isso a importância, né, da gente sempre fazer uma avaliação individual para saber qual é a dificuldade dessa pessoa, em quais ambientes que ela tem ali a dificuldade, né? Em qual período do tempo, ali numa conversação em família, no ambiente de trabalho, entender qual é a dificuldade, o que ela está apresentando quanto à audição. Carol, e é real, assim, por exemplo, quando eu passo a usar o aparelho, eu tenho uma dificuldade, eu passo a usar o aparelho, ele vai até mesmo estabilizar uma possível progressão do problema de audição? Isso é real também? É real, sim, né? Em muitos casos, o aparelho auditivo está estimulando a via auditiva, está estimulando a audição da pessoa. Então, não só a perda auditiva em si, mas a compreensão.
né? Às vezes a gente vê ali uma audiometria, um exame que muda, né? Tem um percentual ali, um nível que a gente espera que mude ano a ano, com a progressão natural dessa perda. Mas, ao mesmo tempo, quando a pessoa ela faz o uso do aparelho, a gente nota que o cérebro dela não mudou. O reconhecimento de fala não alterou. E, por muitas vezes, isso melhora, né? Porque a gente está ali estimulando a via auditiva. Sim. E jogando novamente, né? Levando novamente o estímulo ao cérebro, ao córtex auditivo. Então, esse córtex, esse cérebro, ele passa a ser estimulado. Ele começa a formar novas conexões e o entendimento vem melhorando ao longo do tempo. Uhum. Então, isso é muito importante. Então, quer dizer que tem aí uma recuperação. Olha só que legal, né? Tem uma recuperação, e aí não é só na questão do mecanismo da audição, mas é na compreensão cerebral, que ela vai passar a aprender a fazer conexões novamente daquela palavra, daquele assunto. Isso, ele volta a ser estimulado. Então, vai chegando ali novos sons novamente no córtex auditivo e os neurônios que estão ali remanescentes, né? Eles voltam a se conectar, eles voltam a trabalhar. Então, a pessoa, é comum a gente ver, né? Que a pessoa ela passa a entender melhor, ela compreende. Em muitos casos, ela fica mais atenta. Vários pacientes me relatam que antes de fazer o uso do aparelho, sim, eles estavam em quadros de esquecimento. Né? Eles já ficavam mais isolados, estavam em quadros de esquecimento. E tem tudo a ver, né? Tem essa correlação entre as doenças... das doenças do cérebro e a perda auditiva, né? Então tem muito mais relato de casos de Alzheimer, demência. A demência está totalmente relacionados à perda auditiva, né? Tem uma maior incidência, maior número de casos, né, que a gente nota em pessoas que têm perda auditiva e não fazem uso do aparelho, justamente por essa falta de estímulo, né? Esse cérebro ele começa, a gente fala, a ficar preguiçoso, né? E ao longo, né, do tempo com essa privação auditiva, esse neurônio ele passa realmente a deixar de trabalhar. Sim. E em alguns casos acaba morrendo, acelera nessa degeneração. E o aparelho ele vai trabalhar no sentido oposto, né? Ele não vai deixar que isso aconteça. Então, quanto antes, melhor. Né? Porque a gente não chega nesse ponto de estar tendo ali, né, uma aceleração de processos degenerativos realmente, e quando já está nesse processo, fazendo uso do aparelho, a gente começa a reverter. Né? Então a gente está estimulando, ao longo do tempo isso vai revertendo, a gente consegue melhorar também. Carol, tem uma idade onde a gente começa a ter isso, enquanto profissional, né, fonoaudióloga, tem uma idade que é interessante a gente fazer realmente, né, o exame, né? Porque, olha, tá chegando perto, porque assim, né, para a visão a gente sabe que é dessa maneira, né? Chega um momento que a óculos para perto é seu sobrenome, né? Eu brinco com os meus pacientes, né? O nosso braço começa a ficar curto. Curto, vai, não dá. Aí você fala um dia pro outro, né? O meu foi, Carol, fiz 50 anos. Falei, 50 anos, vou comemorar. Daí eu peguei o roteiro. Ô, Ana, por que você diminuiu a letra? Por que diminuiu a letra? Eu não diminui nada. Ela veio, não diminuiu a mesma coisa. Não estou chegando a 50 no dia que eu fiz aniversário. Parece que vem na etiqueta, vem no manual. Acontece isso também com a audição? Então, quanto à audição, a gente fala, né? Não tem uma idade, assim, para você começar a fazer um exame e para descobrir a perda auditiva. Até porque, né, a criança, né, quando ela nasce, ela já sai da maternidade fazendo ali a triagem auditiva para descartar uma perda auditiva de nascimento. Mas geralmente ele só faz ali, depois não faz mais. O correto seria fazer anual, né? Então, mesmo desde criança, o certo seria a gente fazer anualmente um exame auditivo. Existem exames que são apropriados para cada idade da nossa vida. Então, desde criança, a gente já consegue, né, a partir da técnica correta, do exame ali que é o mais indicado, começar a ver se essa audição tá legal ou não. Porque imagina, igual a gente já conversou antes, né? É a partir, né, por meio da audição que a criança aprende. Sim, então, se não tá chegando aquele input, se não tá chegando aquele som, como que ela vai desenvolver? Como ela vai desenvolver fala, como ela vai desenvolver linguagem. Compromete a questão cognitiva da criança. Cognitiva, não, mas ela vai ter uma maior dificuldade na fase de educação, né? Ali na escola, de aprendizado. Ela não vai conseguir acompanhar, mas é porque não está chegando som estimulando ao cérebro dela, né? Então, nesse ponto de vista, é super importante. Às vezes, o pai, ele só nota que aquela criança
tem alguma perda auditiva quando está em idade escolar, porque não está acompanhando. Não acompanha. Né? Então, a professora vai fazer um ditado, a professora fala uma coisa, a criança escreve outra, né? Escreve errado, não consegue ali decifrar sílabas, mas é porque não está chegando som para ela. Então, imagina, né? Chegou ali com 7, 8 anos, a gente descobre que tem uma perda auditiva. Então, são 8 anos que essa criança perdeu realmente de estímulo auditivo anterior. Então, é super importante, desde que a criança nasce, a gente tentar fazer uma vez por ano, né? Obviamente, né? Conforme a gente vai envelhecendo, tem outros fatores, né? Então, a gente está exposto a barulho. O ambiente, né? Sim. Se a pessoa ela trabalha, né, num ambiente barulhento, ruidoso, a gente pede que faça a cada 6 meses. A gente vai acompanhar mais de perto, né? A gente ali bateu os 40. Tem que conversar com a Carol. O meu caso, eu ganhei meu óculos aos 40. Fiz 40 e eu fui lá e comprei meu óculos, que eu já não estou enxergando mais nada de perto. Então, assim, tem uma tendência a gente começar a ter esse envelhecimento natural do nosso corpo, né? Então, a gente já fica mais esperto. Vamos fazer a cada ano, vamos colocar na nossa rotina. A gente não faz um exame de vista anual, não faz exame de sangue, né? O exame auditivo, ele é tão importante quanto. Ele influencia ali na nossa qualidade de vida. Então, a gente tem que se estar atento em qualquer sinal, né, de distração, de eu escuto, mas eu não entendo, de estar meio estranho. O exame é audiometria, né? O exame é audiometria simples, rápido, né, Carol? Simples, rápido, indolor, né? Um exame super confiável. A gente fala que é o exame padrão ouro, que vai dar ali realmente o nosso limiar auditivo, o quanto essa pessoa escuta ou não, o quanto essa audição está dentro do que é esperado para a normalidade, qual é o grau, a configuração dessa perda. Então, é super tranquilo, né? Como vocês podem ver aí nas imagens. Ele é um exame que ele não é demorado, né? E a gente vai dar todas as instruções e vai ter a certeza do que a pessoa ali está conseguindo escutar ou não. E olha, esse exame, a Philips Aparelhos Auditivos com a Carol, oferta para você que está assistindo o programa Piracicaba agora. Então, para você que está nos assistindo, puxa, Carol, agora todo esse assunto que ela está abordando é interessante eu ir lá fazer esse exame. Então, você agenda com a Carol no telefone que está na sua tela, 3377-6941. Eu vi a Carol lá conversando com o Neto, com a Maria. Eu quero fazer um exame de audiometria. Esse exame, ele não tem custo, tá? Ele é ofertado pela Philips Aparelhos Auditivos, que fica aqui em Piracicaba. Eu sei que tem muita gente assistindo de fora, e de repente você fala, eu vou lá, tem uma Philips aqui no Espírito Santo, eu vou ali porque eu vi lá. Não, é só aqui com a Carol. Então, tem que encontrar a Carol. Se a Carol estiver lá no Espírito Santo, tudo bem. Tem que encontrar com a Carol. Ô, Carol, te vi lá, quero fazer o exame. É o exame indolor, ele é rápido, não tem mais a cabine, é colocar o fone. A Carol vai acompanhando passo a passo, mostrando para o senhor e para a senhora como é que funciona o gráfico, onde dá diferença de um lado para o outro, onde deveria estar, que isso é muito importante, né, Carol? Porque aí você tem o gráfico, você mostra, deveria estar aqui, está um pouco mais baixo, ou está ok, né? Tá ok, acontece, né? Já houveram casos, né, da pessoa falar para mim, olha, eu vi lá no Neto e eu tô desconfiando, e chega lá, faz o exame e tá ok. Né? Então eu vou falar, olha, tá tudo bem, vamos marcar um acompanhamento, daqui a um ano a gente te manda uma mensagem, a gente repete esse exame. Legal. Né? Então é importante a gente fazer esse acompanhamento e se tiver com alguma dúvida, não perder tempo, né? O exame de audiometria a gente oferece aqui, é uma parceria que a gente tem aqui com o programa do Neto, realmente, né, para que as pessoas elas tenham esse acesso e saibam o quanto antes, o quanto a saúde auditiva dela tá dentro do que é esperado, né? Tá ok. E se tiver algum tipo de alteração, a gente tá ali para orientar, né, para tomar o passo que é necessário para aquele caso. Para você então passar por exame, fazer exames, tem que ligar, né, agendando com a secretária. O contato está aí na tela para você, é o 3377-6941. 3377-6941. Philips Aparelhos Auditivos aqui em Piracicaba, fica na Samuel Neves, 1800, Jardim Europa, aqui em Piracicaba. Estacionamento, acessibilidade, trato muito carinhoso, muito atencioso e toda a equipe da Philips Aparelhos Auditivos. Eu recomendo levar a sua mãe, levar o seu pai, porque além de ter toda essa tecnologia do aparelho Philips, todo o know-how que a Carol tem, você vai ser muito bem acolhido, viu? Porque a equipe é muito carinhosa, tem um trato muito bacana. É importante isso, né? Principalmente para os idosos. Você que é filho, você que é filha, sabe disso. O idoso ele tem que ser acalentado, né? Ele quer atenção e tem que receber a devida atenção. Por isso que a Philips, além, né, de todo o know-how técnico,
tem também todo o know-how de atendimento especial, tanto para criança como para idosos. E tem que ser, né? O idoso tem que tirar as dúvidas, o idoso tem que comentar, tem que dar sua opinião. E lá com a Carol, certeza que o senhor e a senhora vai ter todo esse atendimento que eu estou falando, tá bom? E também, né, Neto, ter essa certeza, né, de estar adquirindo um produto de qualidade. Isso é fundamental. Né? Todo mundo conhece a marca Philips, sim, é uma marca idônea, é uma marca que está há muitos anos no mercado, garantia em diversos segmentos. Né? Então, ele vai ter ali assistência técnica, ele vai ter um atendimento com profissionais que são qualificados. Né? Além de mim, existe uma outra fonoaudióloga que também atende na clínica. Legal, então, legal. A nossa equipe está ali pronta e preparada para atender essa pessoa de uma forma individual. Né? Vendo realmente essa pessoa como um ser humano único, entendendo qual é a necessidade dele e vendo qual é a melhor solução para o caso dele. Então, assistência técnica vitalícia, né? Tem garantia do produto, isso, né? Você ainda coloca uma possibilidade da pessoa, caso aconteça na diferença, tem uma diferença, eu coloquei o aparelho, melhorou, estou ouvindo melhor, né? Isso acontece muito, é muito legal, né? A Carol presencia isso todos os dias. A pessoa vai poder também testar o aparelho, correto? Ela Carol? pode, né, experimentar, ficar alguns dias em posse do aparelho, levar para casa dela, para ver ali no dia a dia dela, né, o quanto ela está se beneficiando. E hoje aconteceu um caso bem curioso, né, de um senhor que estava em experiência, né? Ele é de Rio das Pedras, não me lembro a cidade, mas é aqui da região, e ele estava em experiência com o aparelho e ainda um pouco na dúvida se ia usar, se não ia usar. E aí, quando ele voltou hoje, né, ficou uma semaninha com o aparelho, a gente fez a leitura do aparelho, então eu tenho como saber, né, qual foi o comportamento desse aparelho, se a pessoa usou ou não. E fiquei muito surpresa, até assustei, na verdade, porque o aparelho dele estava acusando um uso de 18 horas por dia. E eu falei assim, mas você está dormindo pouco, né? Porque 18 horas de uso, né? Só 6 horas do dia ele não estava usando. E a esposa dele estava junto e falou, realmente, olha, ele acorda cedinho, ele é sapateiro, ele coloca, fica o dia todo e tira só a hora que chega em casa. Ele toma banho e deita e dorme, né? Então, assim, é o dia todo em uso. Então, assim, 18 horas usando, né, um equipamento é porque realmente está legal. Realmente ele está dando um benefício. Está dando benefício, não está incomodando e está trazendo, né, uma transformação, porque se a pessoa está usando, a utilidade desse aparelho está sendo 100% útil para aquela pessoa. E foi muito bonitinho, porque ele falou assim para mim, Carol, eu vou de bicicleta para o meu trabalho. E conforme eu estava na bicicleta, eu escutava os passarinhos voando. Olha, era algo que eu não sabia que acontecia. Isso. Então é uma coisa, né, que pra gente às vezes é tão banal, tão corriqueira para quem tem uma audição normal, né, dentro da normalidade, mas a pessoa que ela perde é fantástico quando ela tem essa recuperação, é emocionante. Então é realmente devolver essa qualidade de vida, devolver o acesso aos sons, a essa oportunidade de conviver, né? Muito bom. Vamos para a participação, então? Para você, então, passar pelo exame, conhecer a Carol, conhecer o aparelho, você vai entrar em contato, então, pelo WhatsApp, 3377. É o WhatsApp também, né, Carol? Ou é só fixo esse? Ele é o WhatsApp também. Também, né? 3377-6941. 3377-6941. Pois não, Maria. A Carol falou de alguns problemas, né, que a perda auditiva pode causar na vida da pessoa. E aqui o Pedro tá dando boa noite, Piracicaba agora. Tudo bem? Gostaria de fazer uma pergunta. É verdade que a surdez pode afetar o equilíbrio da pessoa? Olha só, hein? Pode acontecer isso, Carol? Pedro. Oi, Pedro, boa noite. Pode sim, tá? Então, ali no sistema auditivo, tem uma região que ela é responsável também pelo equilíbrio, né? Que é o labirinto. Por isso que a gente geralmente fala sobre, eu tenho labirintite. Mas, na verdade, né, é uma das doenças que acometem essa região. Então, ela pode sim, né? A perda auditiva pode estar associada, pode desencadear esse tipo de desequilíbrio, tontura. Então, sempre quando a gente vai no médico, tá ali na bateria de exames também fazer uma audiometria para ver como é que está o estado da audição da pessoa.
Muito bom. Mais pergunta, Maria? Diga lá. Mais pergunta. Agora é o João Paulo, que está aqui com a gente. João Paulo. Ele dá boa noite, Neto e Maria, boa todos noite. do programa. Sou fã do programa. Opa. Gostaria de perguntar para a Carol se quem tem perda auditiva pode ficar totalmente surdo algum dia. Se há uma sequência, né? Pois não, Carol. Pode. Tem perdas auditivas, né, que têm características de serem progressivas. Então, ela pode evoluir, sim, ao longo do tempo, ir piorando e levar aí uma surdez completa. Então, daí também a importância da gente diagnosticar o quanto antes, né, e fazer a intervenção, colocar o aparelho para manter esse ouvido estimulado, para que isso não vá ir piorando ao longo do tempo. Perfeito. Fala, Mar. Tem mais aqui também a Maria Clara de Saltinho. Oi, Maria Clara. Boa noite a todos. Boa noite. Estou adorando as dicas da Carol. Ela explica muito bem. Pergunta: quem fica com a audição prejudicada tem dificuldade de fala também? Boa pergunta, né? Na verdade, vai variar. Depende em qual fase, né, em qual idade da vida essa pessoa ela adquiriu essa perda auditiva. Então, é mais comum a pessoa ela ter uma dificuldade, uma má dicção, uma fala errada, quando essa perda ela vem da infância, da fase pré-lingual, da aquisição da linguagem. Então, a gente vê distorções na fala, problemas de fala também. Quando a gente já está na idade adulta, né, geralmente a gente não nota esse tipo de alteração. Mas o que a gente nota, na verdade, é que às vezes a gente está numa conversação com essa pessoa sobre um assunto e ela está respondendo um assunto aleatório, algo que não tem nada a ver com aquela colocação. Que aí seria justamente essa questão de que ela está escutando, mas ela não está compreendendo. Então, a resposta dela não vai ser adequada. Então, dependendo a idade, né, a fase da vida que essa perda auditiva ela é adquirida, pode sim levar a uma dificuldade de aprendizado da fala, né, de aquisição de linguagem, de aprendizado de fala, mas em adultos e em pessoas, né, que adquirem essa perda auditiva ao longo da vida, o que a gente nota, na verdade, é essa falta de comunicação, né, de falar uma coisa, não acompanhar ali o contexto da nossa mensagem. Perfeito. Carol, tem mais pergunta para você, mas o que eu queria mostrar, enquanto isso, queria mostrar a caixinha, pode ser? Carol vai pegar para mim? Pode fazer a pergunta, Maria. Vamos lá, pergunta da Laura. Ela dá boa noite e pergunta interessante também. Quais são as causas da surdez? Pode ser hereditário? Meu pai perdeu a audição com a idade. Eu também irei perder? A dúvida da Laura. Pois não. Laura, então, assim, tem perdas auditivas, sim, que elas têm uma maior incidência, né, familiar. Então, tem essa questão da hereditariedade, né? Se alguém da nossa família tem a perda auditiva, a gente vai ter uma maior chance de apresentar a perda auditiva. Tem perdas auditivas também que elas são congênitas, né? Então, onde a criança ali, ela nasce surda, né? Ela tem uma alteração de algum gene que já foi até já foi visto, identificado, né? Ali, identificado no DNA, então vai ter uma perda auditiva desde a infância. Existem perdas auditivas que elas são decorrentes de infecções, né? Então eu tive uma infecção no ouvido, maltratada, vai me levar a uma perda auditiva, às vezes ali permanente. Existem as perdas auditivas também por remédio, né? Então, às vezes, a pessoa ela tem ali um quadro e fica internada e o médico precisa fazer uso de alguma medicação muito forte, ele sabe que vai prejudicar a audição, mas é um caso de vida ou morte. Então, acaba dando ali, lesionando a audição da pessoa. Existem também as perdas auditivas que são decorrentes de trabalho, exposição a ruído, né? E as perdas decorrentes do nosso envelhecimento natural. Então, são diversas as causas, né? E por isso a importância da gente estar ali sempre em contato com o profissional e fazendo os exames, né, periódicos, de rotina, para entender a audição, para que isso, né, essa perda auditiva, ela não venha a aparecer, assim, instalar, e caso a gente já tenha ali uma perda, conseguir tratar o quanto antes. Perfeito. Carol, eu vou mostrar aqui, olha só, a caixinha, eu pedi para o Lucas abrir, valeu, tá vendo essa caixinha? Ela já carrega o aparelho, né? A caixinha, ela tem um sistema que carrega o aparelho, tá aqui, ó. A Carol sempre vem com o aparelho e ela tira. Hoje, Carol, vou pedir para você fazer o inverso, pode ser? Claro, pode ele ser? estava na minha orelha, eu falei para o Neto, ó, cuidado que tá sujo. Ó, que legal. Então essa caixinha, corta de novo, Lucas.
Essa caixinha ela já carrega, tá vendo? Olha, se ela fecha aqui, então ela já vai carregando o aparelho. Esse modelo aqui é o aparelho recarregável. Também ele liga direto no celular, também você pode atender ligações no celular, tá bom? Qual o tempo de duração da bateria, Carol? Nosso amigo, 18 horas estava usando. Então, ela dura 24 horas. Olha só. Então, eu brinco que a pessoa ela não fica na mão, né? Então, ela vai conseguir usar o aparelho ali o dia todo, né? Esse senhor foi uma comprovação, né? Que ele usa praticamente o dia todo. Sim. E o carregador, né? Ele é portátil, né? Além de ser um carregador, ele também é uma power bank. Então, a gente tem dentro dele 3 cargas completas. Ai, que legal. Então, a pessoa ela pode, vou passar excelente. um final de semana, vou pra chácara, né? Ela leva ali o carregador e vai ficar super tranquila. Muito legal. E deixa eu te fazer uma outra pergunta. A pessoa quando compra o aparelho da Philips, você identificou a perda auditiva em um ouvido. Uhum. Ela pode comprar um aparelho só, correto? Claro. Claro, o aparelho, na verdade, ele é unitário, que a gente fala. Não existe comprar 2 e jogar fora um, né? Se a pessoa ela precisa de um aparelho, a gente vai adaptar um. Se a pessoa precisa de 2, a gente vai adaptar 2. Carol, vou segurar seu telefone e queria que você colocasse, hoje inverso. Você falou telefone. Telefone não, microfone. Não, eu falei telefone, Maria. Acho que você não está ouvindo. Eu vou segurar seu microfone para você colocar o aparelho. Pode ser? Pra gente ver como é que é. Como é prático, gente. Tá vendo só? E é imperceptível. Não aparece. Tá vendo só? Olha só. É um filetinho e não dá pra ver. Não dá pra ver. Muito legal. Tá vendo só? Olha o tamanho, muito gente. Pequeno, muito é muito pequeno. Uma tecnologia maravilhosa no aparelhinho pequenininho. Porque é Philips, né? A gente sabe da tecnologia da Philips. Show de bola, Carol. Muito Prontinho. bom mesmo. É muito simples mesmo de colocar. As pessoas, a gente tem que pensar na independência, né? Então, todo mundo consegue colocar sozinho. É muito tranquilo. Muito leve, prático. Fácil, imperceptível, né? Porque ele é muito parecido, né? O formato, a dinâmica dele, o designer dele, né? Ele desaparece ali, né, na orelha. Muito bom. Carol, 3377-6941, vai lá conversar com a Carol, fique à vontade, anota esse número, pode mandar o WhatsApp, pode ligar, você vai marcar o horário e vai conversar com a Carol, vai fazer o exame de audiometria e vai ter a oportunidade de até se der alguma diferença, a Carol vamos experimentar para ver como é que fica, você vai poder experimentar o aparelho, tá bom? 3377-6941, é isso? É isso mesmo. Isso, né? Decorei então. Já tá decor. Já tá decor. Carol, obrigado, viu, pela sua presença novamente aqui. Eu que agradeço, é sempre um prazer, é muito, muito legal estar aqui, né, conversando com a população, trazendo informação, falando sobre esse tema que eu amo tanto, que é a audição, para mim é fantástico, eu agradeço mesmo a oportunidade. Obrigada, Carol. Muito bom, obrigado, viu, Carol? Excelente. Philips Aparelhos Auditivos.